Bom, primeiro eu queria dizer que eu agradecer vocês terem vindo, apesar do dia complicado. Quem está vendo o vídeo posteriormente, agradecer por estar vendo. E dizer um pouco, para quem não conhece, o que é o LC Thomas, né? Há uns 2 anos, a Lourenço começou a pensar que a escola não é mais só um espaço físico. Na verdade, é um movimento que já vem de algum tempo. A gente tem um espaço físico e tem um espaço digital. E a aprendizagem, que é até uma diretriz da Unesco, não pode ficar restrita ao período que a gente está na escola. A gente aprende o tempo inteiro, né? Então, a gente começou a gravar entrevistas, papos, talks, para valorizar o conhecimento que vem da educação informal, que é a educação que não está no currículo, a educação que vem da cultura, né? Então, o LC Talk vem um pouco disso, quer dizer, eu fiz o cálculo, acho que a gente já passou de 60 entrevistas dessas, sobre os mais diversos assuntos. Alguns interessam o pessoal mais jovem, alguns interessam os pais, né? Agora, no espaço novo da JK, a gente vai ter um espaço melhor, eu acho que é mais apropriado. Aqui tem uma questão de eco, podem ver na fala, né? Lá o pé direito é baixo, então você tem uma acústica melhor, e a gente então vai ter uma valorização desse tipo de atividade que a gente faz mesmo, né? Antes de apresentar o Dr. Mauro com toda a dignidade que merece, eu queria dizer que tanto este LC Talk como o seguinte e os próximos, a gente está puxando e cada vez mais a participação dos pais, desde a escolha do tema até o convidado, até outras questões que envolvem a escola, porque a gente tem uma associação bem ativa. Eu já circulei muito, esses olhinhos já viram muita coisa nesse mundo. Eu acho que é uma associação ativa, que é a Associação de Pais da Lourenço Castanho, que junto com a gente ajudou a selecionar o tema, né? Ajudou a pensar no Mauro e no convidado, na próxima. Quer dizer, a gente está fazendo tudo junto. Por isso que está a PLOC oferece, que é a Associação de Pais da Lourenço. Então eu queria passar a palavra, antes de começar oficialmente, para a Glória, para a Cris, para a Érica, para elas falarem para vocês que estão aqui, mas para quem está vendo, assistindo o vídeo também, entender o que é a PLOC e como está mais próximo da PLOC. Eu acho que é uma instância de gestão da educação, né? A gente acredita que a educação é família, é cidade, é mídia e é escola, né? E eu falo como um médico midiático, porque ele entende tanto de mídia quanto eu, impressionante. É verdade, transmissões, leva o microfone para transmitir os congressos, entrevista a pessoas, né? Faz TikTok. Então é verdade, não faz assim, mas traz conteúdo de muita qualidade no TikTok, né? Então, valorizando isso tudo, eu queria, valorizando, vamos dizer, esse amálgama de educação que é família, que é mídia, que é escola, eu queria chamar as mães da PLOC para explicarem na PLOC e como você fazer parte da PLOC e junto com elas dividir, compartilharem dessa gestão da educação com a gente. E obrigado por terem topado. Também tem essa. Sim, obrigado. A gente queria falar um pouquinho, né, desse papel da PLOC. Eu acho que a gente está num momento em que a escola está fazendo um resgate, né, dessa convivência, dessa presença. A gente ficou um tempo aí sem ter essa presença, né, física. A gente perdeu o corpo, individual, a gente perdeu o corpo coletivo. E quanto mais a gente está junto, presencialmente, é bom, né? Mas a gente sabe que o online está aí, veio para ficar. Né? Mas a gente queria passar um pouco dessa mensagem da PLOC. A PLOC tem uma construção há muitos anos já, não é uma associação nova, é uma associação que vem e foi mudando com os ciclos. E a nossa última formação, a gente está em renovação. Como tudo, né? Depois dessa pandemia, muitas famílias se mudaram, muitos filhos se formaram e a gente está numa renovação também. Mas a gente acha que os princípios, né, lá do passado, os que a gente construiu nos últimos 8 anos que eu faço parte, permanecem. Então, assim, a gente tem uma missão que a gente escreveu, a gente formalizou essa missão. Eu gostaria de ler aqui para vocês, que é promover a integração e a parceria entre pais, escola, alunos e comunidade, estimulando o senso de pertencimento através da escuta ativa, troca e colaboração
aprimoramento do processo educacional e desenvolvimento da cidadania. Então, assim, a gente tenta aqui resumir e trazer para os pais essa responsabilidade de estar junto com a escola na construção e desenvolvimento dos seus filhos. Então, assim, esse é um papel que a gente acha que os pais deveriam fazer e que a PROC gostaria de promover junto com essa comunidade de pais. E a gente se norteia por 3 princípios básicos que a gente gosta de colocar sempre para ajudar a escola sempre de forma construtiva, que é a pedagogia soberana, ou seja, a última palavra é sempre da escola, então não somos pedagogos, né, somos pais, né, não legislar em causa própria, ou seja, a atuação da PROC é sempre das questões coletivas, ou seja, trabalhar o coletivo, e os alunos em primeiro plano, né, a gente está aqui atuando por eles, para eles, e eu incluí agora como eles, porque eu acho que o como eles é importante. A gente fez há pouco tempo uma ação de uniformes em que o ensino médio, a ADAME promoveu uma participação dos alunos no voluntariado. Eu acho que isso é muito importante, a participação desses alunos junto com a PROC, ou seja, nenhuma ação é da PROC, nenhuma ação, tudo é em conjunto com a escola, conjunto com os alunos e conjunto com os pais. E aí eu queria passar para a Érica, que a Érica vai me dar. Eu estou aqui há pouco tempo na PROC, mas há 11 anos na escola, então já tenho uma história, e eu acho que a escola sempre proporcionou esse espaço, e eu acho que é mais do que nunca o momento da gente aproximar, de novo, retomar as famílias para a escola depois desse isolamento. A gente teve a oportunidade de assistir uma palestra também da Vera Conelli, uma super psicóloga, veio trazer esse acolhimento aqui pós-pandemia. Então, acho que a escola está muito aberta a aceitar essas sugestões, a ouvir os pais, as famílias e a construir essa história juntos. Então, o Alexandre também, né, com os LC Talks, eu acho que trouxe muito acolhimento nesse momento da pandemia, promoveu muitos debates aí com relação a diversos temas da educação, e eu acho que a intenção é essa. Acho que a gente só pode melhorar uma escola se a gente conseguir participar junto e trazer todo mundo para perto, com ideias, com palestras como essa, com temas que são tão sensíveis aí na educação dos jovens. E por último, eu queria só dizer que existem várias formas das pessoas participarem da PROC, né? A gente pode, e cada um tem a sua disponibilidade de tempo, então vai oferecer o que pode oferecer. E é sempre bem-vindo qualquer tipo de participação. Pode ser na diretoria, junto com a gente, pode ser como um voluntário esporádico. A gente vai ter a feira de livros e de uniformes, a gente tem sempre a festa junina, que a gente pode fazer alguma ação, e a gente tem ideias de mutirão também, que é trabalhar a comunidade do entorno, então, e trabalhar esse conhecimento dessa comunidade do entorno, né? Então, trabalhar também o extramuros, né? Além do intramuros. Então, eu acho que a gente poderia, e a gente gostaria que as pessoas estivessem mais próximas participando. A gente até, né, a gente trouxe um papel, então se alguém tiver interesse, alguma sugestão de palestra, ou algum interesse de participar da PROC, pode deixar o nome, o contato, o telefone, que a gente adiciona vocês no grupo e chama para conversar também. Tá? Obrigada. Muito obrigada, e agora nossa palestra, doutor Mauro Gomes. Muito obrigada, Lê. Obrigado, e obrigado pela parceria também, porque acho que a gente volta e meia toma uns cafés e isso tem gerado frutos, que gera cada vez mais frutos. Amanhã eu já falei que elas vão checar o grupo do WhatsApp 6 da manhã, porque tem 2 novidades lá, que serão postadas essa noite. Bom, agora eu vou fingir que eu estou no futuro, porque eu estou com a câmera aqui, então para você que está assistindo em casa, para vocês que estão aqui, eu queria apresentar o Dr. Mauro Gomes. Eu vou fazer um apresentador que há o uso do cabelinho. Isso eu podia fazer curso e tal, né? Aí eu vou perguntar, tem uma cidade da Europa, algumas que já proíbem totalmente o cigarro, né? Eu estava vendo, talvez Copenhague, eu não sei, já não existem mais espaços para você não fuma na cidade, em nenhum lugar na cidade, a não ser dentro da tua casa. Isso eu não sei. Eu tive a experiência de andar na praia lá em Barcelona e ser proibido de fumar. Central Park é proibido de fumar, em vários outros locais abertos é proibido de fumar. Aí a gente tem só uma questão que você colocou dos artistas aqui.
Pouca gente sabe, mas a indústria do cigarro paga, pelo menos pagava para os artistas a produção do filme para inserir cenas com cigarro. Isso nas novelas da televisão e nos filmes do cinema. Então era uma coisa patrocinada, tinha que ter um X de cenas de cigarro, tinha que ter o cigarro XYZ, da mesma maneira que o sujeito aparece tomando uma Coca-Cola, que não é à toa. Né? Aparece comendo uns sucrilhos no café da manhã, não é à toa. Tudo é um dinheiro que entra ali e o cigarro estava envolvido nisso. Eu, pensando nisso, tem uma investigação americana que concluiu que 200 atores e diretores foram pagos entre 78 e 88 no cinema americano. Em 10 anos, 200 atores e diretores foram pagos para aparecerem filmando nos portfólios pessoais, não em cena, para eles serem fotografados filmando no ambiente do dia a dia, no portfólio de foto da agência, fora de cena. Eles tinham um patrocínio da marca de cigarro na vida, não era só na vida de ator. Olha que coisa, né? E aí, o que eu queria ver com o senhor, Dr. Mauro, é o seguinte: me parecia uma coisa do passado, até que eu cheguei nessa pesquisa da OMS, que eu queria perguntar se é verdade e se o senhor confirma. Quer dizer, hoje, apesar disso, hoje 44% dos filmes, de forma geral, ainda apresentam cenas com cigarro. Fez a OMS apertar o cerco. Eu achei que isso era uma coisa do passado, mas isso é recente, é de 2016 essa pesquisa. Quer dizer, a OMS ainda está apertando o cerco para reduzir. Confere isso? Eu não conheço a pesquisa, mas se a OMS está falando, eu vou acreditar, porque a gente vê, só você ligar lá o HBO, o Telecine, às vezes você vê sempre cenas de cigarro. Ainda vi um filme esse fim de semana, geralmente filme europeu filma mais, né? A gente vê que filme de Hollywood filma menos, mas filme francês, por exemplo, isso mostra um cigarro para ajuda. Exatamente. Eu ia brincar com o Godard, que faleceu há algumas semanas, mas o Godard é um sobrevivente daquela geração, porque era uma geração que fumava muito na Nouvelle Vague, e o cigarro era uma coisa, né? Tem muitos atores que morreram de doenças relacionadas ao cigarro, né? De Hollywood antigo, Will Brynner, que era aquele Moisés antigo, era o faraó do filme Moisés, ele morreu de câncer de pulmão. Aqui no Brasil tiveram alguns, Geraldo Del Rey, vários outros, Chacrinha, que vivia com um pulmão só porque ele tinha operado um câncer de pulmão quando era mais jovem. Então, no intervalo, pelo menos quem viu a biografia do Chacrinha, ele só tirava o oxigênio para fazer a cena lá no palco e voltava para o cilindro de oxigênio dele. No final de vida ele não estava conseguindo mais, tinha aquela voz rouca de fumante crônico, que já tem doença de corda vocal. Então tem vários exemplos aí. Chico Anísio, tem uma entrevista emblemática, depois, se você for pôr o vídeo no ar, podia pôr um recorte e colocar o vídeo do Chico Anísio com Roda Viva, de anos atrás, quando ele é perguntado, você já deve ter visto esse vídeo, é perguntado, se não me engano, a Luísa RC pergunta para o Chico Anísio se ele se arrependia de alguma coisa na vida dele. Ele ainda não estava doente, como ele estava mais recentemente, nos últimos anos. Ele falou: olha, só me arrependo de uma coisa, que foi ter fumado. Se eu não tivesse fumado, eu teria uma condição física muito melhor para desempenhar muito mais. A única coisa que o Chico Anísio se arrepende da vida é ter fumado. Ele morreu com uma doença ligada ao cigarro, que é DPOC, que tecnicamente a gente não pode esse nome, mas é bronquite crônica com enfisema no pulmão. Essa foi a doença que ele morreu. Até o Roda Viva, né, esse trabalho de televisão, as pessoas eram entrevistadas fumando. Com cigarro do lado da cadeira. Tem uma cena engraçada, eu era criança, eu lembro de ir no pediatra, minha mãe me levava no pediatra, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, o pediatra fumava na consulta. Ele ficava com cinzeiro, aquela fumaça subindo, e ele conversando com a minha mãe, e eu brincando com a fumaça do pediatra. E eu falava para minha mãe: quando eu crescer, eu quero ser que nem ele, para ter um cigarro desse tamanho para fumar. Pra você ter uma ideia, o pediatra fumava na consulta. Da vez que foi diametralmente oposto. Nossa. Agora, o vape, o vapor, o cigarro eletrônico, age também na mídia por outro meio.
né? Então, esse aqui é um canal, o Poderoso Vapor, que tem 22 mil seguidores, né? Que ainda, mesmo com a proibição, ele continua ativo, né? Eu estava vendo aqui, tem um sujeito que chama Marcelo Fraresco, que ele tem 17 milhões de visualizações em apologia ao cigarro eletrônico. 17 milhões de visualizações em vídeos. Quer dizer, o que esses caras fazem, né, doutor? Você tem uma conta, né, no Instagram, aqui é aquela aba de destaques. Aí ele olha que coisa linda. É lindo isso, do seu ponto de vista estético, né? Mas é um vapor, é um vape. E aí, ó, link do review na bio. O que acontece? Você vem aqui, clica e compra. E ele vem uma porcentagem de venda sobre aquele vape. Quer dizer, ele está vendendo o vape digitalmente, sendo remunerado, né? Esse cara tem 22 mil, que não é pouca coisa, né? Agora, doutor, houve uma pesquisa inglesa, a gente até conversou sobre isso lá atrás, que chegou a defender em algum momento que o cigarro eletrônico poderia ser mais benéfico por eliminar as 4.700 compostos químicos que o cigarro normal tem, 4.700 compostos químicos. Quer dizer, ele seria mais benéfico porque ele só centraria a fogo na nicotina, né? Ou seja, uma droga. Mas isso foi nos anos 2000. E o que esse tipo de argumento que você tem hoje, o que esses caras sustentam, o discurso o cigarro eletrônico é menos nocivo. Veja, há uma lógica que eles buscam cientificamente por trás. Porque eles pegaram aquela pesquisa lá, eu queria que você comentasse isso. Acho que começado um pouquinho antes. O cigarro eletrônico ele surgiu com a ideia mesmo de minimizar o risco do cigarro comum. Então, o cigarro comum tem 4.720, um pouco mais, um pouco menos de substâncias que são lesivas. As mais conhecidas são alcatrão e nicotina. A nicotina causa dependência, por isso que a pessoa que fuma tem que fumar um atrás do outro, né? Fumou 15 cigarros a Rita Hayworth, foi Rita Hayworth, né? Bette Davis fumou 15 cigarros, por quê? A cada tanto que baixa a nicotina do sangue, a pessoa precisa pegar um outro cigarro para repor a nicotina, é uma dependência química. E o alcatrão são os mais conhecidos, que é a principal substância que leva ao câncer do pulmão. Mas tem várias outras substâncias, até ouro, polônio radioativo e outras substâncias tem dentro do cigarro comum. Aí o que aconteceu? Inventaram o vapor, que, olha, vamos eliminar todas essas outras substâncias, vamos diluir a nicotina no água, em um tipo de álcool, que é um propileno glicol, outro álcool semelhante, um glicerol qualquer, se aquece isso. Não é uma combustão, então não sai monóxido de carbono, como é no cigarro comum, e não libera as outras 4 unidades de substância. Não é uma combustão, né? Não é uma combustão, ele é uma aerosolização, então forma um spray. As pessoas chamam de vapor, mas não é um vapor, na verdade é um spray. São micropartículas que alcançam o interior do pulmão, baseadas num spray, como se fosse um aerosol, né? Apesar de chamar como vapor vapor, não é vapor. E aí liberaria só a nicotina, quer dizer, a substância que causa dependência. Então a pessoa continuaria dependente da nicotina sem os malefícios das outras substâncias. Aí algumas pesquisas surgiram na época dizendo que talvez fosse benéfico para o fumante, em vez de fumar um cigarro, fumar um vape, né? E surgiram algumas pesquisas, e depois essa específica, que é muito citada no Reino Unido, se viu que as pessoas envolvidas tinham viés de estarem ligadas com a indústria do cigarro. A metodologia não era adequada, os resultados foram depois questionados, e essa pesquisa foi totalmente derrubada, mas eles só contam até o momento da divulgação da pesquisa. Isso foi tão importante no Reino Unido que existiam, em alguns hospitais, lojas de vape dentro do hospital, para a pessoa comprar o vape para não fumar. Então, isso eles baseiam nesse tipo de situação, como você falou, de 15 e poucos anos atrás. Aí o que acontece? Começou-se a estudar o vape, então se sabia
que o que vape realmente causava, ficou uma área nebulosa, várias empresas, diversas empresas produzindo dispositivos sem controle nenhum de qualidade, ninguém sabia o que tinha lá dentro, cada um punha o que queria, e até que algumas se destacaram, foram áreas e começaram a ser compradas pela indústria do cigarro. Então, as duas maiores indústrias do cigarro, que é a British Tobacco, que é a dona da Souza Cruz, e a Philip Morris, têm hoje o monopólio de vender cigarro eletrônico no mundo, porque eles sabem que o cigarro convencional vai deixar de ser utilizado, porque tem todo o estigma, então vamos mudar o perfil, pegar um jovem com cigarro eletrônico, com a ideia, não vou ficar com cheiro na roupa, não vou chegar com hábito de cigarro, vou pôr um saborzinho que vai disfarçar, e aí, com dispositivos bonitos, como esse aqui, eu queria ter um negócio desse aí. Bonito, né? Ele tem várias cores, vários formatos, e tem várias gerações já de cigarro eletrônico. Aí começou-se a ver que esse tipo de dispositivo, para aquecer esse álcool, eles usam alguns filamentos metálicos para aquecer a combinação do álcool com a nicotina. Esse filamento solta níquel, solta cádmio, solta alumínio e outras substâncias metálicas que levam a dano no pulmão, já está reconhecido. O álcool, o propileno glicol, ele é usado na indústria alimentícia. Então, vários alimentos que a gente come têm esse álcool. Só que ele é um álcool que, quando você ingere, não faz mal, mas ele inalado faz mal. Ele se transforma em formaldeído e isso vai acarretar câncer de pulmão. E a gente já teve, está tendo, na pandemia isso ficou um pouco encoberto, porque tudo virou Covid, mas até poucos meses antes da Covid estava tendo uma epidemia de mortes em jovens por causa do cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Foram cerca de mais de 60 jovens, em torno dos 15, aos 25, 30 anos de idade, que adquiriram uma doença, 60 jovens que morreram, não que tiveram doença, que morreram, chamada EVALI. Alguém já ouviu falar dessa doença aqui? É uma sigla inglesa que significa dano pulmonar causado pelo e-vape, né? E-vape, que seria o eletrônico, o vape. Então, lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico, onde é uma pneumonia química. Pneumonia é uma inflamação que dá dentro do pulmão, geralmente por bactéria. Quando a gente tem uma pneumonia que vai internada no hospital, a bactéria, você vai lá tomar um antibiótico 7, 10 dias, resolveu e está curado. Isso não é uma lesão química, levava um dano pulmonar direto, uma destruição do pulmão, e esses jovens, quando sobreviveram, ficaram com o pulmão destruído, levaram fibrose pulmonar e não raro acabaram em transplantes de pulmão. Então, os danos do cigarro eletrônico já começam a ser conhecidos. Né? O cigarro comum, você leva 30 anos ou 20, pelo menos 20 anos de cigarro para começar a ter bronquite crônica, começar a ter enfisema no pulmão e outros sintomas. A gente não sabe com o cigarro eletrônico, 20, 30 anos, como essas pessoas vão estar, mas danos agudos já estão sendo vistos, o que nem o cigarro comum provocava. O cigarro comum dificilmente leva um dano desse agudo. O cigarro eletrônico já está levando, porque esses elementos estão presentes, são vaporizados para dentro do pulmão e levam um dano direto. Então, já existem essas consequências reconhecidas. Põe aí depois no Google, o pessoal mais jovem aí, que bota lá, EVALI, E-V-A-L-I, coloca, dá um Google aí, você que está vendo pela internet agora, abre outra janela, não sai da live, e pesquisa EVALI para você ver o que é que vai aparecer ali para você. Então, vamos ver, está certo hoje, 28 de setembro de 2022, eu dizer que o cigarro eletrônico é pior que o cigarro normal? Eu não digo pior ou melhor, ele é diferente. Ele traz alguns dos males são iguais, que são bronquite crônica, enfisema no pulmão, câncer do pulmão, doenças circulatórias que são provocadas pela nicotina, e tem outros danos que são diferentes, né? Como essa EVALI, como a fibrose pulmonar rapidamente progressiva. Então, são dois caminhos que levam a dano pulmonar. Né? Então, aí tem algumas pessoas, desculpa, que falam, mas eu fumo cigarro eletrônico sem nicotina. Esse cara que está falando não sabe nada, porque tem cigarro eletrônico sem nicotina. Tem mesmo. Né? Tem cigarro eletrônico que você só vaporiza o álcool é danoso, eles misturam os sabores, então os sabores dos juices por aí, você já ouviu falar dos juices. Põe sabor de frutas, aroma de flores e... Ah, mas eu estou inalando cigarro de laranja, de manga, como é que isso vai me fazer mal? A laranja e a manga não fazem mal quando você come, não quando você inala. Né?
Você comer a laranja, a manga, o pêssego, tudo bem, mas você inalar isso é diferente. Flores, a mesma coisa. E o que é muito triste, né? Eu tive no Congresso Americano no mês de maio, assistindo sessões de cigarro eletrônico, e a preocupação dos médicos lá, pediatras, é que crianças dos 7 aos 12 anos dos Estados Unidos estão fumando cigarro eletrônico com maconha. Então eles estão pondo extrato de maconha, então muitos desses cigarros eles estão pondo nicotina, estão pondo maconha. Ou estão misturando nicotina com maconha, extrato de THC. Então, que é o composto principal da maconha. Então eles estão misturando e fumando isso. E trazendo, obviamente, dano. A maioria desses jovens que eu falei que tiveram doença EVALI causadas pelo cigarro eletrônico estavam misturando maconha junto. Então foi uma bomba relógio que juntou as duas coisas e explodiu. Então, tudo que entrar para dentro do pulmão, que não for ar puro, vai fazer mal. Eu queria reestruturar a minha afirmação, quer dizer, eu sei que o cigarro eletrônico pode ser uma maneira de eu reduzir o meu dano com o cigarro normal, é comprovadamente, cientificamente errado. Eu estou trocando um dano pelo outro, né? E a maioria dos cigarros eletrônicos tem nicotina, a pessoa continua dependente. A quantidade varia, né? De acordo com a geração do cigarro eletrônico, o tipo do cigarro eletrônico, mas a quantidade de nicotina que tem dentro do cigarro eletrônico é de 6 a 14 vezes maior do que do cigarro comum. Então a pessoa se torna dependente mais rapidamente, porque quem traz a dependência é a nicotina, se torna dependente mais rapidamente e mais difícil largar depois. Então é um campo aberto para a indústria seduzir as pessoas e ter clientes pelos próximos mais 50 anos, com certeza. E aqui, a Glória que gosta de educação midiática, né, eu quis trazer essa questão da mídia para a gente fazer uma camada de educação para a mídia, né? Porque, de maneira geral, sujeitos como esse aqui, os usuários mandam dúvidas, como essas que eu estou tirando com o doutor, para esse cara responder, que não é médico. E ele responde, não, foi ótimo, eu larguei, não. Quer dizer, essa é a importância da fonte. A gente buscar a fonte de informação correta, né? Aí é uma coisa importante da educação midiática. Quer dizer, eu estou falando com uma fonte que é um cientista. Cientista não, mas eu conheço Sim, você é cientista, claro que é, né? A gente está usando dados científicos aqui. Acho que isso já dá uma outra dimensão para o papo. Porque aqui foi levantado, o que eles fazem na mídia peer-to-peer, né? Nessa mídia digital? Eles fazem troca e venda ilegal de veículos, troca e venda ilegal, compartilhamento de dúvidas, que eu acho absurdo tirar o valor num canal como esse, e estimulam depoimentos e comentários que exaltam os dispositivos. Então é uma comunidade que se alimenta dela mesma. E são patrocinados pela indústria. Sim. Né? E quando eu coloco vídeos lá nas minhas redes sobre o cigarro eletrônico, tem 2 assuntos que eu ponho que eu sei que eu vou levar para o outro lado. 2 assim que não tem jeito. Cigarro eletrônico e maconha. São 2 assim que eu sei que eu vou entrar para apanhar. E porque eles vêm num exército assim, de usuários que eles se organizam e vêm xingando, vêm falando mal e vêm destruindo. É bom, dá audiência, né? Dizem que você só começa a ser influenciador quando você começa a ter hater, né? Cigarro eletrônico, eu coloquei um vídeo de uma entrevista da Band, não foi essa que eu fiz com você, foi na Band Sports, que no TikTok deu lá, acho que 1 milhão e poucas visualizações. Mas assim, cada vez que eles vinham e batiam contra, entravam mais 10 ou 20 para assim, entender o que estava acontecendo ali e aprender a coisa errada. E outro assunto é maconha, né? Que é outro assunto que o pessoal... A gente tem chamado isso de milícia digital, né? Que é um grupo que se organiza como uma milícia no exército paralelo para atacar um determinado posicionamento. Certo? Né? Certo? Isso é coordenado, não é por acaso. Eles se coordenam para fazer esse ataque. Né? Eles vêm armados com esses estudos pseudocientíficos e vêm dizendo... Primeira coisa é te como é que fala? Não é desmerecer, mas descreditar, não sei como é que é a palavra. Descredenciar. Você não sabe nada, é um médico que não entende nada, que quantos vapes ele já fumou, e etc. Coisas assim, mais ridículas possível. No começo eu me incomodava, hoje eu falo, quero quantos vão chegar aqui. Tem que
e fala assim: quero pontos se vocês entendem de pulmão, não de cigarro eletrônico. Eu entendo de pulmão, é mais importante. Olha, para a gente esquentar um pouco mais, eu fiquei impressionado aqui também com esse dado, né? Pesquisa da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, 2022, quer dizer, 1 em cada 5 jovens do Brasil entre 18 e 25 anos consomem. Deixa eu só chegar na minha fonte aqui. Vigitel, se não me engano, uma pesquisa de base telefônica do Vigitel. Isso mesmo. E o Centro-Oeste, desculpa, Covitel, né? Covitel, é isso mesmo. E o Centro-Oeste, doutor, é o estado que tem mais consumo. Curioso isso que Da região eu não saberia justificar, mas esse dado é uma pesquisa telefônica que foi feita e a gente fez isso num consultório. Eu não sou pediatra, mas como eu atendo muita doença respiratória, sempre tem pais que levam adolescentes de 15, 16 anos fazer consulta. E eu não sei, está ainda cansado, começou a ter asma, nunca teve nada, aí você começa a conversar, você começa a desconfiar que está tendo, né, na escola, alguma coisa, e um ou outro comete um sincericídio junto aos pais. Não são todos, mas alguns fazem um sincericídio. E teve um rapaz que eu lembro e falou: doutor, mas cigarro eletrônico faz mal? Eu falei: está fumando cigarro eletrônico. Você começa a conversar e ele confessa. Aí o olho da mãe abre desse tamanho, porque a mãe imagina onde você está fumando cigarro eletrônico. Aí as dicas para os pais: é na festa do condomínio, é no banheiro da escola, é sempre um amiguinho que já está envolvido nisso, mais velho, ou que tem um pai que permite. Tem pai que leva na festa do condomínio na guia para as crianças se divertirem. Não sei se vocês conhecem muito mais pais do que eu, porque vocês convivem aqui na Associação de Pais da escola, mas tem um pai que traz, e a mãe falando: mas isso é proibido, como você compra? Na internet é fácil, e entra mesmo na internet, você viu? É fácil comprar e as pessoas estão fumando. E o que é pior, tem pesquisa que mostra que a chance de um adolescente que começa a cigarro eletrônico fumar é 3 a 4 vezes maior de ele passar para o cigarro comum do que aquele que não fuma. E o jovem que fuma um cigarro comum, ele tem 6 vezes chance mais de se tornar usuário de maconha e de outras drogas do que o que não fuma. Então realmente é uma porta de entrada, por mais que o politicamente correto fale que não, é uma porta de entrada do cigarro comum, do cigarro eletrônico para outras formas de dependência. Olha, tem uma pesquisadora do INCOR diz que há mais risco de infarto com o cigarro eletrônico e 50% a mais de asma. Ela fez uma pesquisa de entrada no INCOR. O senhor observa alguma coisa assim, de risco de asma maior e de infarto? Essa pesquisa acho que faz uns 3 meses que foi publicada, mais ou menos isso. Então eles identificaram que o risco da pessoa que fuma um cigarro eletrônico infartar seria maior fumando cigarro eletrônico, parecido com até o cigarro comum, que a pessoa que fuma um cigarro comum tem mais risco de infartar também, né? Então, por causa da nicotina. A nicotina é uma droga estimulante do sistema nervoso central, da circulação, então a pessoa tem mais taquicardia, tem mais contração dos vasos sanguíneos, então a pessoa fica mais elétrica. Por isso que a pessoa que para de fumar tem o período da abstinência, que não só psicológico, mas de sintomas físicos também. Sobre asma é muito interessante, porque isso já foi demonstrado, isso no Congresso Europeu do ano passado, de que mães que fumam cigarro eletrônico alteram a genética do filho. E a tendência dos filhos terem mais doenças alérgicas depois de nascer, que é a asma. Então, não é só o fumo passivo. Intraútero, a criança já passa a apresentar consequências. Agora, um dado mais alarmante para as famílias relacionado ao cigarro comum, nem o cigarro eletrônico: netos de avós fumantes têm mais asma do que de avós não fumantes. A mãe pode não fumar, mas se a avó fumou, vai ter neto asmático em maior frequência do que se a avó não fumava. Então, é uma alteração genética que passa de gerações. Não é só aquela ação de efeito imediato de levar um dano pulmonar agudo ou crônico de quem está fumando ou do passivo. Não, é um dano que passa pelo menos para a terceira geração. Impressionante isso. Eu trago mais um aqui para a gente ver.
20% da população mundial fuma ainda cigarro. Tem países que vão ter índices maiores, tem países com índices menores, então a média deve ser isso. Países mais pobres, africanos, têm uma tendência de fumar mais do que países mais desenvolvidos. Embora, se você passear pela Europa, você não acha que ali é só 20%, que parece até mais. Alguns países mais, eu acho. Tem países que permitem fumar em restaurante. A gente está num avanço muito grande aqui. E a briga agora os fumantes de cigarro eletrônico fumando em restaurantes, porque diz que a proibição é do cigarro comum. Esse aqui não tem alcatrão, esse aqui não tem cheiro, eu vou fumar no restaurante. E isso é uma coisa que a legislação vai ter que revisar e atualizar, porque eles estão alegando esse tipo de coisa. Agora, doutor, o cigarro eletrônico no Brasil, ele passou. Quando eu te entrevistei na Band, tinha a feita pública que estava em andamento para tinha uma consulta pública e tem um número absurdo aqui de projetos de lei. Tinha dezenas de projetos de lei em trâmite para legalização. Inclusive, o sujeito que eu tinha votado na outra eleição, que eu não voto nunca mais nele, estava com um projeto de lei de um deputado para fazer propaganda. Mas ele era um dos autores de um dos projetos de lei favorecendo o cigarro eletrônico. Eu falei, acabou, eu não voto nunca mais nesse cara. E é o lobby da indústria tradicional. Você vê, o lobby da indústria tradicional dentro do legislativo para legalizar o. Essa consulta pública que teve foi, acho que foi julho, né? Maio, julho. A gente julho por aí. A gente estava muito preocupado na Sociedade Brasileira de Pneumologia, porque a gente estava achando que ia passar isso. E a gente estava numa campanha muito grande contra o cigarro eletrônico, por isso a gente pôs muita coisa na mídia, e a gente não tem o poder da indústria para patrocinar isso tudo. A gente acaba, pessoalmente, né, como instituição pequena, e cada pessoa colocando o seu. Felizmente, a Anvisa foi correta e não autorizou, então o cigarro eletrônico é proibido no Brasil a venda desde 1999 ou 96, acho. E o que precisa é fiscalizar, né? Porque abertamente estão vendendo. Agora, doutor, essa norma da Anvisa é com frequência revisada, né? Revista, quer dizer, tem sempre um perigo de haver uma brecha de legalização. Tem. E olha como que a indústria do tabaco é. Eles contrataram ex-funcionários da Anvisa, que foram funcionários da Anvisa, para serem porta-voz a favor da liberação. Pessoas que já passaram pelo órgão regulatório com argumentos muito bem embasados, dizendo que se você legalizar, você controla a produção, você padroniza o que tem no cigarro eletrônico, torna mais fácil a não venda para menores, o que a gente sabe que é uma balela, né? Porque vai continuar acontecendo na clandestinidade, não. Agora, olha aqui, tinham 19 projetos de lei amados no Congresso da liberação. Quer dizer, a Anvisa teve que bater forte, né, para prever. Porque 19 projetos de trâmite, quer dizer, acho que a possibilidade de isso ficar legalizado ainda é alta. Porque essa norma é revisitada, ela não é definitiva. Ela é revisitada, então o projeto de lei ganha força, ela revê os padrões, e aí é uma batalha constante, né? Eu estava vendo aqui, doutor, você tinha falado, segundo o Instituto Nacional do Câncer, aumenta em 3 vezes o risco de se experimentar um cigarro convencional quando você está no eletrônico. Você tem uma propensão 3 vezes maior de experimentar o tipo convencional. Então, na verdade, isso é uma porta de entrada. A pessoa vai se tornar um fumante tradicional e não vai deixar de fumar. Essa ideia de que usar o cigarro eletrônico para parar de fumar, isso existiu há 20 anos atrás, uma intenção do cigarro eletrônico, mas isso absolutamente não existe. Hoje se sabe, é uma porta de entrada para o cigarro convencional ou para outras formas de dependência. Vamos ver mais uma aqui. Essa aqui é do Corvintel também. Olha, um maço de cigarro normal representa 300 tragadas, né? Um vapor tem 1.500 tragadas, ou seja, um vapor são 5 maços. É isso? Tem 5 ou mais.
Dependendo do tipo de vape, da quantidade de nicotina que tem ali, é isso mesmo. E por isso que leva uma dependência maior e mais rápida. E olha a estratégia deles. Tem os cigarros eletrônicos, você falou que tem uma coleção de cigarro eletrônico lá guardada. Deve ter de todas as gerações ali. Os de primeira foram apreendidos. Os de primeira e segunda geração eram cigarros que a nicotina era muito amarga e irritante da garganta. Então o fumante não conseguia fumar muito, porque era uma nicotina que tinha gosto ruim, irritava a garganta, a pessoa tossia, então não era prazeroso. Eles conseguiram desenvolver uma outra formulação de nicotina, que a gente chama, resumidamente, de uma forma ácida, formulação ácida da nicotina, que não traz a irritação da garganta e a pessoa fuma com prazer. E é uma nicotina que passa mais rápido para o sangue e leva a dependência mais rápida. Então, esses cigarros de geração mais novos, de quarta geração, além de ter mais nicotina, leva a dependência mais rápida. E a pessoa tem mais prazer de fumar do que os de primeira e segunda geração. Ela é química, ela já vai. Põe pergunta na prova. Pode encontrar. Uma pessoa tem dica para a prova aí. Pelo menos para exame do tipo Enem, eu acho que é uma pauta quente para esses exames de fim de proficiência, é uma pauta super quente, né? Bom, esse aqui eu dei o spoiler, né? Eu falei antes da hora, eu não sabia que eu tinha separado esse dado que eu já falei aqui. Bom, de dados de intenção, mas eu queria trazer mais algumas questões. Uma específica. Bom, primeiro, eu queria saber se esse dado é atual, que a gente teria 650 mil, mais ou menos, consumidores de cigarro eletrônico no Brasil hoje. Se a gente pensar que 1 em cada 5 jovens fuma, quanto a nossa população jovem, só fazer matemática. São 40 milhões, mas esse número não bate. Temos 36 milhões de jovens. Tem muito mais. Tem 40 milhões na educação básica, na verdade é menor, acho que deve ser talvez uns 20, 25 milhões de jovens hoje. Foi um quinto disso, né? 5 milhões. Bastante. E aí tem um dado bem específico, mas que preocupa, né? Um jornal acadêmico norte-americano diz que o cigarro eletrônico aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Tem a ver essa relação? Normalmente o cigarro convencional já faz isso. Por similaridade, a gente pode pensar que seja, mas eu desconheço especificamente esse assunto. Eu vou abrir para todo mundo perguntar daqui a pouquinho, porque tem uma pergunta que eu não tenho simpatia nenhuma pela indústria de cigarros, vocês podem perceber, né? Jornalista de outro não existe, não existe, eu não tenho simpatia nenhuma pela indústria de cigarro. E eu queria perguntar o seguinte, fala sobre vício. Né? Eu queria que o senhor definisse o que é vício, do seu ponto de vista médio. E 2, qual a diferença entre a psicanálise, a psiquiatria traz um vício do cigarro, que é esse respiro. Esse movimento da tragada, ele é um movimento que te conforta. Então, isso não. Agora, existe um vício químico. Qual é a diferença? Existe diferença entre são dois movimentos diferentes no exercício de fumar. Como que a medicina olha para isso? Bom, no cigarro, seja no vape, seja no cigarro convencional, existem 2 tipos de dependência. Primeiro, a dependência química, que é provocada pela nicotina. Então, a partir do momento que a pessoa inala a nicotina, chegou no pulmão, em questão de segundos, ela está no cérebro já. E ela está impregnando áreas do cérebro que trazem prazer. Né? O pessoal que está fazendo biologia, está estudando biologia, vai estudar lá regiões do hipotálamo, liberação de dopamina, que são as substâncias que provocam prazer. Então a pessoa fuma porque tem sensação no cérebro de prazer, e que são de minutos. E como a nicotina sai muito rápido do sangue, a sensação de prazer desce muito rapidamente. Então ela precisa pegar o outro cigarro para colocar outra sensação de prazer. Você colocou lá o número de tragadas no cigarro lá, eu não me lembro qual foi o número de tragadas que você colocou. Maço 300. Maço 300. Então imagina,
A pessoa fuma um maço por dia, são 300 impactos de prazer por dia, que ela depende daquilo. Agora, isso vai ter a dependência maior ou menor de acordo com a genética de cada um. Tem gente que vai fumar 5, 6 cigarros, tem gente que vai fumar 2 maços por dia. Depende como é metabolizado isso no seu corpo e qual a necessidade dele que ele tem de ter aquela sensação de prazer. Então, para o vape, para o cigarro comum, nicotina traz a dependência. Por isso, quando a pessoa para de fumar, ela começa a ter uma série de sintomas da falta da nicotina. Primeiro, a sensação de depressão, de luto. A pessoa que para de fumar parece que perdeu uma pessoa da família. Ela fica deprimida, macambuza, irritada. Né? Tem casais que chegam no consultório e falam: doutor, manda meu marido voltar a fumar porque eu não estou aguentando mais ele dentro de casa. E a gente utiliza medicamentos para passar uma fase que vai durar algumas semanas ou meses. Essa é a dependência química. Por outro lado, o cigarro ele tem uma dependência psicológica, que é a pessoa associar sensações àquele objeto. Então, tem pessoas que quando estão nervosas vão fumar porque talvez esse movimento, esse ritual de fumar traga tranquilidade. Tem pessoas que não, quando estão agitadas elas não fumam. Quando chega em casa, relaxou, tomou um cafezinho, ou pega a bebida alcoólica dele e fuma o seu cigarro porque aí ele está relaxado. As pessoas atribuem valores humanos ao cigarro e que reforçam o hábito. Então a pessoa precisa lidar com duas dependências: a dependência química e a dependência psicológica, que são os rituais que ela tem no dia a dia. Entrou no carro, peguei o cigarro, cheguei em casa, peguei o cigarro. Então, a pessoa que vai parar de fumar, que tem uma dependência enorme, às vezes vai mudar até os móveis e o lugar da casa, porque ela sabe que naquele cantinho ela fuma. Né? Ela precisa mudar os hábitos do dia a dia, às vezes precisa mudar companhias, porque não tenha dúvida, um fumante tem um fumante que vai desencorajar ele a fumar, a parar de fumar. Porque ele está invejoso, ele também quer parar de fumar, mas o outro teve mais coragem que o outro está conseguindo, não. Fuma um só, não vai fazer mal, foi no fim de semana com os amigos. Que isso? Eu estou fumando a cervejinha, fuma um cigarro, e aquela coisa, deu aquele estado no cérebro de uma tragada, vai desencadear todo o mecanismo da dependência de novo. Eu costumo dizer que todo mundo já se apaixonou na vida uma vez. Né? Aí você chega um momento da sua vida que você está com aquela pessoa e você vê que os objetivos não são os mesmos, que os caminhos são diferentes, as ideias não são mais compatíveis, um volta no outro, um é Corinthians, outro é Palmeiras. Aí chega um momento que você fala: não dá mais, vou me separar. Aí as pessoas se separam. É a mesma coisa do cigarro. Chega uma hora que a pessoa fala, né? ela fica rodeando aquela ideia: eu preciso parar de fumar. Ela sabe, todo fumante sabe que tem que parar de fumar, mas até o momento da decisão é difícil. E decidir, vamos separar. Os primeiros dias após a separação é um inferno. Né? Você pensa a noite inteira, você não dorme, você quer telefonar de madrugada, você quer pegar o carro e ir na casa da pessoa, às vezes você volta com a pessoa, vê que não dá certo, separa de novo, fica no vai e vem, até que chega um momento que você, não, consegui passar as primeiras semanas longe. Cigarro é a mesma coisa, a pessoa no começo vai ter a necessidade, vai buscar, vai querer achar aquele massinho que está escondido no armário, vai querer ir atrás do amigo, né? Então ela vai tentar dar umas escapadas. Aí chega um momento que ela fala: não, parei. Mas ela lembra do cigarro, vira e mexe e está pensando no cigarro, assim você está pensando no ex o tempo todo. Está pensando, passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, até que chega um momento que você fala: penso nele só de vez em quando, né? Sonho de vez em quando, mas já estou tocando minha vida normalmente, mas de vez em quando vem uma lembrança. Aí passam uns 10 anos e fala: como é que eu fui gostar desse traste? Né? O cigarro é a mesma coisa, no começo é desesperador, porque o mecanismo do prazer no cérebro é parecido da paixão. Então a pessoa precisa, o cigarro é como romper um relacionamento tóxico. Você vai ter que romper, deixar de estar do lado de alguém do dia que você gosta. Que ninguém separa sem desgostar. Né? Você separa porque mudou o objetivo, mas você gosta, né? Senão não estava tanto tempo junto. Cigarro você gosta. Você vai parar por quê? Porque chegou um momento que eu não posso mais conviver com você. Então, é difícil. A dependência
provocada pelo cigarro, ela só é superada pela da heroína. É mais fácil a pessoa deixar de usar cocaína do que parar de fumar. Porque esses impactos de tragadas que cada pessoa tem por dia, ninguém usa 300 doses de cocaína por dia. O cigarro, a pessoa está usando 300 doses, cada tragada é uma dose. Então é muito difícil na dependência, porque a gente tem que lidar com as duas dependências, a dependência química e a dependência psicológica. A química a gente consegue controlar com remédios. A psicológica é a mudança dos hábitos da pessoa, a disciplina em deixar de parar de fumar, saber que vai entrar numa guerra, saber que vai passar por momentos de fissura, que vai querer voltar ao cigarro e precisa ter a força e a vontade de continuar. Por isso que a recaída é muito grande. De 100 pessoas que param de fumar, só 30 realmente conseguem no final de um ano se dizer ex-fumante. A gente diz que é um ex-fumante depois de um ano sem fumar. Nessa sua metáfora eu me identifiquei muito. Obrigado. Depois eu vou te dar meu cartão para a gente conversar. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse tipo de ritual, né, que você descreveu para o cigarro, você já acompanha no seu consultório com o cigarro eletrônico? Ainda não vi um número tão grande de fumantes de cigarro eletrônico assim. Acompanho muito o cigarro comum, mas cigarro eletrônico eu vejo pessoas que estão tentando parar o cigarro comum e entrando no eletrônico. E a gente tenta abordar no modo de vamos parar com essa nicotina de vez. Mas assim, não vendo um número grande, até porque não é tão grande o número de fumantes quanto é do cigarro comum. Agora, isso que você diz da dependência. Mais uma coisa, até porque o cigarro eletrônico é muito jovem. O jovem não quer parar de fumar. Quem vai parar de fumar é o sujeito dos seus 45, 50 anos, que já está com falta de ar, que está com tosse, que está tendo crise de bronquite, que já teve pneumonia, que está com medo de ter câncer, que teve o pai dele morrer de infarto ou de arritmia, ele já está sentindo que a água bateu no bumbum. Então é ele que vai buscar. E não é esse o perfil do usuário do cigarro eletrônico. Dois públicos, quase. Agora, essa conexão psicológica, agora deve ter estudado isso na faculdade, é chamado de fetiche pela psicanálise, que você não gosta da nicotina, você gosta do meio para se chegar lá. Porque o que eu percebo que o cigarro eletrônico tem, que atrai a gente, é o tato, é o visual, é o charme do camelinho, da câmera. Isso é muito visível nos pendrives que eles chamam de pendrives. Por isso que se vende uma coisa como isso aqui, né? E o fumante regular, ele tem um maço, sempre teve esse amor tático pelo maço. O maço é aquela coisa de você manusear o maço, de ter aquele plastiquinho, de você colocar. Sempre existiu esse amor do fumante pelo maço, pelo fio. Eu acho que o cigarro eletrônico pega muito nesse. Por isso que eu perguntei o que é vício. Porque minha pergunta no fundo é possível você se viciar psicologicamente? Sim. E o que o jovem, né, que é a coisa talvez mais impactante. Eu nunca me viciei em droga nenhuma. Eu acho que eu sempre tive uma sensação de que eu quero ter liberdade. Acho que o melhor, a coisa que eu mais desejo é eu quero ser livre para poder fazer o que eu quiser, ir onde eu quiser, falar o que eu quiser. E a pessoa que se torna dependente de alguma droga, seja do cigarro, da maconha ou qualquer uma outra, ela perde a liberdade. Porque ela deixa de ter autonomia sobre o que ela pode ou não pode fazer. Ela vai ter que fazer tudo de acordo com a dependência que ela tem. Será que eu tenho o cigarro do meu lado ou a outra droga do meu lado? Eu preciso muitas vezes fazer determinadas coisas, ter algumas atitudes, comportamentos para suprir aquele meu vício, né? Preciso ter um dinheiro para suprir aquele meu vício, preciso fazer a coisa muitas vezes escondido da família, da sociedade, porque é proibido. Então eu perco a liberdade. Eu não posso mais fazer as coisas que eu quero. Independente de estar perdendo a saúde, é perda de liberdade. Pessoal, eu queria abrir para vocês, porque eu acho que aproveitar que a gente está no grupo aqui, se vocês tiverem perguntas para o Dr. Mal ou colocações, acho melhor usar o microfone por conta da gravação, né? Acho que tem um aí. Tem um. E rapaziada, vocês podem perguntar também, viu? Fiquem à vontade. Estamos conversando aqui.
grupinho conversando, tá? A gente falou do cigarro eletrônico e aí o senhor citou o narguilé também, que parece que virou uma moda em alguns bares, restaurantes que oferecem isso. O sistema é parecido? O que diferencia um do outro? O narguilé veio com essa ideia também de que ele é mais natural. Por quê? Porque você está inalando um vapor d'água. Né? Tem aquele vapor d'água que ele é aquecido, em cima no bocal eles põem lá o carvão, o fumo que eles têm que fumar e puxam por um bocal. O monóxido de carbono que é inalado por uma sessão de 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, 5 maços de cigarro. Então, narguilé é outra substância que traz muito prejuízo. É que ninguém fuma narguilé todo dia. Se o cara fumar narguilé todo dia, como fuma um maço de cigarro todo dia, ele vai ter as mesmas doenças ou piores do que o cigarro. Mas o narguilé também tem um componente, vai o carvão, que está ali sendo inalado junto, a fumaça do carvão, e vai a droga que eles não podem misturar para inalar ali. E a concentração de monóxido de carbono é como se fossem 5 cigarros. Então, além do fato de ser pouco higiênico, né? Porque cada um põe a boca naquilo e vai passando para todo mundo, estão respirando a baba de todo mundo ali. Então, e tem condomínio, festa que o pai leva o narguilé para os jovens alegando que aquilo não é só uma fumaceira, um vapor, isso não está fazendo mal, é prejudicial. Mas o narguilé não tem proibição no Brasil, ou tem? A venda, sim. A venda do aparelho é proibida a comercialização. Porque a Anvisa ela proíbe a venda, né? Ela não libera, na verdade, a licença para venda. Mas a lei estava falando que tem vários projetos para aprovação da venda do cigarro eletrônico. Existe algum projeto de proibição? Pedindo a proibição? Eu acho que a proibição é o status quo. Então os projetos são para derrubar a proibição, entendeu? Mas assim, ou então proibir o uso, porque assim, você proíbe a venda, então você não pode importar, você vai fazer um contrabando, né, para ter esses produtos aqui, esses produtos são ilegais, mas você vê sendo portado e sendo utilizado. Mas é como outras drogas também, né? Não acho que é proibido usar outras drogas, é proibido o tráfico, a comercialização das outras drogas. Legalmente eu não sei detalhes sobre isso. Inclusive, a detenção de determinada quantidade de drogas te caracteriza como usuário, não como traficante, e não te impede a uma prisão, não te penaliza, né? Então eu acredito que seja Mas isso tem uma regulamentação, entendeu? É esse tipo de regulamentação que eu acho que está faltando, que faz parte do Congresso Nacional legislar a respeito disso. Não legislar é muito fácil, né? Então, a Anvisa proibiu, então não pode ser vendido. Sim, não pode, como não pode qualquer outra droga. E como é que você pune quem utiliza? Quem está dentro do restaurante fazendo uso? Quem está dentro da escola? Quem foi, a gente aprendeu, quer dizer, a escola aprendeu e aí, o que faz com isso? Né? Legalmente você não tem nenhuma legislação dizendo o que você faz com isso. Qual é o procedimento a ser tomado? Né? Então fica essa coisa, não pode vender, mas também não pode proibir, e como é que fica? Qual é o limbo disso? Então tem que se pegar toda a legislação de drogas, de usuários de drogas, como você está falando, tem uma gradação, ou seja, você precisa ser consumidor, ou você pode ser traficante, isso tem que estar estipulado em algum regimento, porque senão a coisa está solta. E aí o que não está proibido, porque o princípio legal é o que não está proibido, a sociedade pode fazer, certo? Eu só não posso fazer aquilo que me proíbe. Né? Então, se eu tenho liberdade de fazer, por que eu vou ser proibido? Então, começa toda essa discussão na sociedade em torno do uso, não é só da venda. Né? É muito fácil a Anvisa proibir a venda, mas precisa ter uma legislação que norteie todo esse uso. Perguntar para o doutor se ele já viu alguma propaganda do governo, alguma política pública
falando desses malefícios, se o senhor tem acompanhado isso, porque eu acho que falta isso também, né, de essa conscientização, já que é proibida a venda, de avisar quais são os riscos de quem está usando também. No cigarro eletrônico eu não vi nenhuma, não. Eu vi esforços da nossa sociedade de epidemiologia tentando esclarecer e conscientizar sobre isso, mas oficial não tem. Eu fico pensando o quão esse é o tema mundial em termos de uma novidade de inovação, porque o Juice, que é uma marca, que é a principal marca, a marca que mais vende no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há fiscalização, se baniu por um tempo, né, doutor? Essa marca específica Juice no mundo todo, porque se percebeu uma falha na fabricação que piorava ainda mais os danos. Aí, os países que importam, que fabricam, que importam, também foram avisados e a marca ficou proibida no mundo. Acho que está proibida até hoje, que era a principal fabricante por falha na fabricação. Quer dizer, eu não sei como é que no mundo essa regulamentação está acertada, sabe? Isso que você falou, não sei se você comentou, não sei se tem no mundo, porque nos Estados Unidos, que é mais liberal, alguns estados, lá a legislação é estadual. Alguns estados já estão proibidos, coisa que até o ano passado, retrasado, não era proibida. As pessoas poderiam fumar o cigarro eletrônico e era regulamentado. Alguns estados passaram a proibir nos Estados Unidos. Essa mocinha aqui, Se você está perto de uma pessoa que está fumando, vai fazer mal para você? Muito boa essa pergunta, porque você deve estar convivendo na escola com outras crianças ou outros jovens que podem estar fumando. Então, quando a gente respira uma fumaça, seja do cigarro, seja uma fumaça de queimada, seja poluição, qualquer substância tóxica próxima da gente que vai entrar dentro dos pulmões, isso com certeza vai trazer prejuízo. O prejuízo sempre maior daquele que está pondo direto na boca, mas as pessoas que estão em volta têm. Tem estudos feitos com esposas de fumantes. Então, você pegou uma população de esposas de fumantes comparando de esposas de não fumantes. As esposas de fumantes têm mais câncer de pulmão do que as esposas de não fumantes. Então, isso demonstra que quem está ao lado de pessoas que estão fumando vão ser prejudicadas. Claro que não é uma exposição eventual, mas o convívio diário com a fumaça, as cutículas, o spray vai fazer mal. Tem outros estudos mais antigos, pegaram escritórios, né, porque podia se fumar em escritórios. E se não me engano, uma sala que tivesse 4 fumantes e um não fumante, não lembro exatamente o número agora, mas no final do dia aquele não fumante tinha uma nicotina no sangue equivalente se tivesse fumado 5 cigarros. Então ele está fumando junto. Então quem está do lado de alguém que está fumando, que está respirando aquela fumaça, vai trazer prejuízo também, principalmente se isso for constante. Você trouxe uma questão interessante, como você chama? Oi? Letícia. Porque é o seguinte, eu acho que quando você legisla sobre isso, é uma legislação que deve ser mais altruísta, né? Você tem que pensar no passivo, né? Exatamente. Porque você está protegendo quem não fuma, inclusive, quando você proíbe o cigarro. A gente às vezes tende a pensar que a gente está produzindo uma legislação que vai bater na consciência, mas não é isso que lei faz. A lei não bate na consciência de ninguém. A pessoa só faz se é proibido se dá no bolso. Exatamente. Se não der no bolso. Então, acho que a legislação às vezes cabe muito para o passivo, para quem convive, para quem, quando você cria a regulamentação de não fumar em restaurante. Por exemplo, você está pensando quem não fuma, né? Não em quem fuma, porque quem fuma vai para casa e fuma. Quem viveu aqui a época do avião? Era engraçado no avião, você da fileira X para frente podia fumar, da fileira X para trás não podia fumar. E se conviver com aquela fumaça também o tempo todo. Né? Das tantas substâncias tóxicas, mas no caso do vape, se alguém colocou e não te informou, é mais uma agravante e aí outras consequências da maconha. Eu acho que vamos dizer que o cigarro tem uma vantagem de ser industrializado, né? De certa maneira, de ser. Né? Agora, o vape você não sabe
quem manipula, quer dizer, o que está lá dentro. E na narguilha também. Também. Já vi casos de ter restos de uma mistura e a pessoa que usou não sabia. No narguilha tem um fator a mais, não sei se você acompanhou, que teria que ter um acompanhamento milimétrico para se fabricar um narguilha, porque aquilo é uma bomba de pressão. Então, se o narguilha é mal feito, ele explode. Mas o cigarro eletrônico já tem muitos casos de explosão. Né? Esse negócio aqui ele é aquecido por uma bateria de lítio, né? Que vai queimar o filamento para vaporizar aquela substância. E tem vários casos já, não se explode todo mundo que fuma, mas diferente do cigarro que nenhum deles vai explodir na cara de ninguém, esse explode e leva danos graves de queimaduras. No caso de narguilha, teve 2 explosões no Brasil, já de narguilha, e é uma droga que é consumida comunitariamente, então muitas pessoas ficaram machucadas, porque geralmente é uma roda, aquilo estourou feio mesmo. Então tem esse problema também, que é uma máquina, né? Uma máquina de pressão. Por exemplo, você comentou que nos Estados Unidos alguns estados proíbem, mas na Europa, você sabe como é? Desconheço a legislação em todos os locais. Eu sei que eu fui em vários locais ultimamente aí. São Francisco está um horror. Não sei se alguém foi para São Francisco recentemente. Eu tive em São Francisco há 10 anos e tive agora. Cidade completamente diferente. Por conta da liberação da maconha na Califórnia, muito homeless nas ruas, muito drogado na rua, um cheiro de maconha em toda esquina, e quem não está fumando maconha está fumando cigarro eletrônico na rua. É uma cidade que você andava tranquilo na rua, eu tenho receio de passar em alguns locais lá, tive receio. E na Europa, cigarro eletrônico eu vejo em muitos lugares também, então tenho visto, pelo menos nos lugares que eu fui pós-pandemia, né, porque ficou 3 anos sem viajar, eu tenho visto. O que eu achei surpreendente é que você comentou que essas empresas que estão por trás do cigarro eletrônico são as mesmas, o Philip Morris e a British Tobacco. Então, assim, um negócio que é ilegal, não sei como que é no resto do mundo. Não, lá é legalizado, né? Nos Estados Unidos é regulamentado. E na Inglaterra, por exemplo? Na Inglaterra também é regulamentado. É legalizado. Então, nos outros países... Agora começam as restrições, mas voltar atrás, uma coisa que foi legalizada, é mais difícil do que deixar regulamentar para depois voltar atrás. Agora, como o Brasil não tem um histórico muito bom de aprender com experiência no exterior, a gente está sujeito aí ao interesse econômico. Sim, é fácil. Pessoal, olha, eu acho que o papo hoje, quando a gente fala de costume, de cultura, é muito fácil a gente cair no julgamento, né? Eu acho que foi legal a gente falar de comportamento hoje, usando um dado científico. Acho que foi o grande mérito desse papo foi isso, porque a gente só se baseou em dado científico, porque não tem julgamento de valor. Não tem julgamento de valor ainda. Eu acho que o LC Talks, nesse sentido, presta um serviço de levantar, de valorizar a ciência, né? Que eles, como uma escola que trabalha com ciência das 6 da manhã às 7 da noite, a gente tem que levantar a bandeira da ciência, não tem outro. E doutor, brilhante, obrigado. O senhor foi claro, como sempre, simpático, e eu acho que por mais acima da expectativa. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a vocês por terem permitido vir aqui conversar. Fico à disposição para outras oportunidades, esse assunto ou outros assuntos que a gente puder colaborar. Vamos abusar. E deixa as suas redes. Ok. O Instagram é drmauro.gomes, opinião, DR de doutor, opinião. O Facebook é Mauro Gomes mesmo, o canal do YouTube é Mauro Gomes mesmo, TikTok e Instagram é drmauro.gomes.opinião. Muito bom. Pessoal, queria aproveitar só para convidar, você vê que o cara é midiático. Eu queria aproveitar para convidar vocês para o próximo LC Talks, que vai ser já no prédio da JK. Posso falar isso, né? Vai ser, né, Rodrigo? Vai ser no prédio novo da Lourenço, que é na Juscelino com a Santo Amaro, né, o que a gente tem chamado de JK. E
vai ser sobre um tema muito interessante que também tem a POC por trás com a gente, que é a educação para as mídias em casa. Como educar para as mídias em casa, a educação midiática, que a gente tocou tantas vezes aqui, né? Com uma especialista da Universidade da Temple University da Filadélfia, que é a Sherry Hope Cover. A gente vai ter tradução simultânea, né? Vamos transmitir também, que acho que é uma coisa que hoje ainda bem que está filmando, eu fiquei feliz por isso, porque acho que muita gente vai acessar, mas eu acho que ter a transmissão, ter a gravação e ter o presencial é o melhor dos mundos, né? Agora, até pela Sherry vir, eu acho que para os meninos pode ser interessante, Dani, porque tem a questão da entrada na Universidade Americana, que ela é uma pessoa que lida muito com os evaluations todos lá, acho que tem um outro lado legal. Então, seguindo, para não cair o nível, porque o Dr. Mauro está lá em cima, a gente vai manter o mesmo nível com a Sherry Hope Cover, tá? Presencial no JK, 11 de outubro, 6h30. E também com transmissão. E obrigado, muito obrigado por vocês terem vindo e obrigado especial a vocês. Obrigado. Até a próxima.